Fala, meus queridos e amados alunos. Hoje nós vamos dar continuidade ao modo de jogo Forca. Entretanto, esse modo de jogo ele foi bem complexo, então vai haver muitas edições aqui para tentar deixar a aula mais dinâmica, tá? Tanto que vocês nem estão vendo aí o meu rostinho. Perfeito? Mas vamos lá. Só para a gente poder recapitular, nós tínhamos feito 4 modos de jogo, né? ChatGPT, questionário, história dinâmica e agora Forca. O Forca, nessa aula, ele já está completo, até porque foi bem complicado aí produzi-lo. Então, vou mostrar para vocês os passos que eu tive que fazer, tá? Então, nós temos aqui o back-end, tá? O back-end está rodando aqui já. Qual que é a lógica do back-end do jogo da Forca? Nós temos a rota, né, Forca, e nós temos aqui também a parte de normalização do texto, pois a gente precisou tirar os acentos, tá? E os espaços, tá? Então esse aqui ele serve para normalizar o texto e deixá-lo sem acento, sem espaço, tá bom? Isso é uma das mecânicas pensadas para Forca, que já vamos explicar, tá? E aqui é a chamada para a API para poder treiná-la para ela exibir o texto da Forca. Eu vou colocar essas regras aqui em um bloco de notas para a gente poder revisá-las juntos. E coloquei. Então, nós temos muitas regras aqui. Todas essas regras vão estar disponíveis para vocês, tá? O projeto completo também. Depois a gente vai partir para um outro projeto agora. Mas vamos lá, continuando. O treinamento dele é baseado em elabore uma palavra de uma dica curta, responda apenas de formato JSON, ou seja, a gente reaproveitou algumas das regras que o ChatGPT tem e acrescentou novas. Das novas, já vou descendo aqui para não tomar muito tempo, nós temos na palavra nunca use acentos. A gente tem também, é obrigatório colocar as palavras na posição de um array, no caso a resposta em si. É obrigatório não ter acentuações, mas isso aqui não adianta sempre 100%, por isso a gente tem uma função no back-end que normaliza, porque a IA ela costuma de tempo em tempo trazer coisas fora do padrão, fora do treinamento, então a gente tem que tratar isso também, tá? E a gente passa alguns exemplos de exemplo errado, exemplo correto, para estarmos mesmo treinando a IA. Vou fechar aqui. Aí nós filtramos do mesmo jeito que filtramos lá no chat, né? Filtramos a resposta. E é isso. Quando a gente é enviado aí uma requisição para a Forca, o método dela é get, tá? Então, se a gente for chamar ela aqui, vamos chamar Forca, a gente não precisa passar nada no campo, tá? É só fazer um get para ela e ela vai por si mesma saber o que tem que fazer. O retorno dela é assim, ela retorna uma dica e retorna as palavras, tá? Eu acho que não vai haver edições, na verdade, nesse vídeo, porque eu não quero tirar o foco da aprendizagem, tá? Vamos lá. Se tratando agora da parte da Forca, pois já vimos aí o back-end como ficou. Na parte da Forca, vou abrir o layout dele, né, Forca. Só para adiantar, a gente tem mais dois eventos externos aqui que vão ser explicados já. E temos também dois layouts externos que vão ser a sobreposição para mostrar se você ganhou ou perdeu, tá? Então vamos lá. Forca.
Na forca, o que a gente precisa aqui? Assim, de fato. Precisamos dos elementos da cena, precisamos de alguns grupos, né? Eu separei eles em grupo de HUD. O que fica na HUD? Costuma ficar o grupo do keyboard, né? Que é onde eu coloquei esse sprite que serve de fundo, e esse sprite aqui ele tem um comportamento lá de flex container, que vocês já viram em aulas passadas como ele funciona, então não vou explicar tão bem aqui, tá? A gente tem cada elemento, cada letra aqui como sendo um item, e eles têm uma ordem. Essa ordem serve para posicionar eles dentro do container, tá? Vou abrir um aqui, não vou abrir todos, vou abrir só o A e o B para vocês verem a diferença. Em comportamento aqui, ó, ele é um item, ele entende que vai ser armazenado no container do keyboard e ele é a posição de ordem 0, tá? E isso acontece também com os demais, tá? Vou abrir o B aqui para vocês verem. Ele é a ordem 1, depois o C ele é ordem 2, como pode ver aqui, e assim por diante, tá? Eu os agrupei aqui em uma pasta. Atualmente na GDevelop vocês podem clicar aqui nessa pastinha, ele vai criar uma pasta para que vocês possam organizar, tá? Tudo que vocês estão vendo à direita aqui de elementos, com exceção do A, né, das letras, são sprites. As letras são buttons. Se vocês não lembram como adicionar button, clique em adicionar um novo objeto e clique aqui em button e escolhe o button de vocês. Eu escolhi esse button aqui e fiz várias cópias dele para ter o nosso abecedário, certo? Outros elementos aqui, nós temos a palavra oculta, que ela está aqui no meio, só que eu não deixei nenhum texto nela, exatamente para ela não ficar aparente. E nós temos a dica, que é esse texto aqui, que eu deixei um texto padrão escrito lá, eu sou uma dica para eu saber de fato onde é que ele está, certo? E a gente tem esse elemento aqui, que no fim eu troquei o sprite dele e acabou não aparecendo aqui, então eu vou trocar de novo esse sprite, vou adicionar ele aqui. E nós vamos lá buscar esse sprite. Develop, projetos, Gincana. Agora nós mudamos o nome do projeto para Gincana. Como ele tem muitos modos de jogo, né, não faria mais sentido ser só quiz. Agora que a gente colocou aqui esse sprite, esse que está quebrado, a gente deleta. Pronto, aplica e pronto, tá bonitinho aqui, voltou normal. A gente tem um objeto de texto também, que será o que vai exibir os erros que a gente foi tendo no jogo. E nós temos o sprite enforcado, que ele tem vários sprites dele, começando dele inteiro e indo por partes até não sobrar nada, que é o nosso menino enforcado, né? Quem vai ser o enforcado lá. Aí o que acontece? O controle de erros ele vai se basear, ou melhor dizendo, nosso personagem vai se basear na quantidade de erros, tá? Então, quanto maior o erro, menor é o número do sprite que ele está sendo exibido, né? Do frame que ele está exibindo. Também fiz esse sprite aqui, né? Desenhei pelo próprio Piskel. E eu organizei ele por pastas aqui, tá? Tem o Forca Pack, que é o enforcado e a forca. A HUD, que é só o botão de voltar e o título.
E os erros também tem que estar na HUD, então eu já vou acrescentar aqui porque eu tinha esquecido. A gente tem alguns grupos também aqui de objeto. Deixa eu só ver se eu coloquei, né, não tinha colocado erros também no grupo aqui da HUD. De grupos, o único que eu acabei utilizando de fato para os eventos foi o keyboard. De resto, não. De resto, não foi usado. Mesmo assim, é bom já separar por grupos porque pode ter mecânicas futuras que vocês queiram acrescentar. Tá? Vamos pro próximo aqui então. Vamos lá para os eventos. Começando pelo evento aqui da fork em si. A primeira coisa que nós fizemos foi tratar, né, o layout da palavra oculta, de como ele será calculado na tela, e da posição também do keyboard, de como ele será calculado na tela para ver responsividade. Tá? A gente também mostra a variável que o objeto de texto vai receber, a frame, né, que o enforcado vai receber. Vou dar 2 cliques aqui para vocês verem como que eu chego lá. Clico em enforcado, quadro atual, e eu pego a quantidade de frames que esse sprite tem e subtraio pela quantidade de erros que eu tenho mais um. Tá? Como os erros eles começam de 0, eu só vou de fato começar a contar a partir do 1, tá? Cancelei. Aí também nós temos a alteração do texto bbcode da palavra oculta, que não precisaria necessariamente ser bbcode, uma vez que eu não tenho formatação de texto nele aqui, mas como eu já tinha feito como bbcode, eu mantive. Aí nós temos de variáveis locais, vocês podem vir aqui, forca, 3 pontinhos, editar variáveis da cena. Nós temos todas essas variáveis de cena. Pause o vídeo, acrescente as que estiverem faltando e vamos continuar, porque a ideia não é tomar tempo aqui, tá? Continuando. No começo da cena, nós configuramos a variável GameOver para falso. Nós aplicamos um fundo branco, né, durante a iniciação. Por quê? Se eu deixasse branco aqui, alguns elementos da cena ficariam desfocados, como o botão aqui, por exemplo, como a forca, né, ficariam desfocados. Tá, mas o que acontece quando eu pressionar visualizar? O voltar e também os outros, eles têm efeitos, que eu tinha esquecido de mostrar para vocês. Eles têm efeitos. No caso da seta, o efeito que é ativado é o preto, a substituição de cor. Então já deixa aí, né? Quem ainda não adicionou efeitos de sprite de objetos, clica em adicionar um efeito, vai estar no centro aqui, clica em adicionar e busca ele, né? Ele vai se inserir daqui, você coloca o nome do efeito e busca por substituição de cor. Aqui, substituição de cor. Como eu já tenho, eu vou excluir, né? Porque eu não preciso, já tem. Eu vou cancelar. Cancelar. Outra coisa que eu não mostrei também das letras é o efeito que foi aplicado para eles, tá? É esse efeito aqui de brilho. Adicionem ele e a gente vai continuar. Nós temos também a variável. Todas as letras, sem exceção, têm essa variável disabled. Adicione ela com inicial falso, tá bom? E de comportamento que vocês já viram é o flex item que todas as letras devem ter. Cancelar. Deixa eu ver se o background tem algum efeito. Não.
Só o de Flex Container mesmo. Eu tava com dúvida. Tirei a dúvida. Pronto. Então, depois que foi adicionado essas coisas, a gente altera também o texto da variável de cena tecla pressionada para vazio. Essa tecla pressionada ela é para você colocar os textos que são digitados no teclado, né? Apenas uma letra fica disponível na tecla pressionada para que a mecânica do jogo saiba o que fazer, tá? Então apenas uma letra fica nessa tecla aí. Uma vez feito isso, nós vamos colocar a mecânica do voltar, né? Que ele vai para a próxima cena, né? Ele vai voltar uma cena. A gente vai colocar a mecânica do filho dica, né? Por quê? Como é que eu sei que é dica? Eu vou abrir novamente aqui a nosso VS Code. E é onde vocês podem ver aqui. Nós temos no objeto a dica aqui em cima, tá? Então, uma vez que a gente tem esse filho na resposta, a gente sabe que ele conseguiu com sucesso acessar o back-end, né? O back-end conseguiu fazer isso com sucesso. A partir daqui, nós também tratamos as tentativas da gDevelop para fazer requisições no banco de dados sem que a gente tenha erros 500, tá? A gente já vai fazer essa tratativa já. Então a gente tem aqui, ó, filho dica existente na variável response, que é a variável que faz o armazenamento de dados obtidos do nosso back-end. A gente tem aqui então altera a dica para variável, né? Altera o texto da dica para a variável que nós estamos recebendo, né? Que é a variável dica, palavra dica, com quantidade de letras que essa palavra tem. Então, só para a gente poder recapitular, a palavra ela é a nossa palavra oculta, por exemplo, célula. E na exibição ficaria algo como constituição do corpo humano com a quantidade de letras que tem aqui, que nesse caso é 6. Então ficaria constituição do corpo humano com 6 letras. Seria essa a mecânica que iria exibir lá, tá? E aí nós registramos isso no back-end, no nosso depurador. Na verdade não é nem no back-end, é no depurador da própria gDevelop. Desculpa. E continuando aqui. Este não é obrigatório, ele eu coloco para poder fazer as validações, né, de dados que a gente está recebendo. Não é obrigatório. E vamos agora para os grupos separados, né? Tratando a requisição. Como que a gente fez esse tratamento? Primeiramente, a gente valida se ao início da cena, e se for, a gente já tem que fazer um get aí pro nosso back-end de forca, né? E a gente armazena isso dentro da variável sucesso. E caso o sucesso dê certo, ele vai ser armazenado em response, tá? Nós precisamos validar diretamente o response, não o sucesso, tá? A partir das próximas etapas. A responsabilidade do início da cena já é enviar, né, essa requisição de get para o back-end e, caso tenha sucesso, seja armazenado em response, e qualquer outra coisa que ocorra, ele já vai dar erro, tá? E esse erro será tratado mais para frente. Só que não será tratado diretamente pelo fracasso, mas sim pelo próprio sucesso. Vocês já verão como. Primeiro, depois disso a gente tem um subevento, que ele depende também desse. Então, ocorreu no começo da cena,
fez toda essa parte, ele já imediatamente valida. Response, tem um filho chamado palavra? Se tem, e ele é maior do que 0, ou seja, ele tem mais do que um elemento de filhos, né? Ele tem mais do que isso, tem mais do que tem mais ou igual a um elemento de filhos, ele vai fazer alguma coisa. No que ele vai fazer é uma varredura, né? Para quem não fez essa parte ainda de validar a quantidade de filhos e percorrer por eles, como é que vocês vão fazer? Vocês vão clicar em cima aqui dessa barrinha, botão direito, adicionar para cada variável filha, certo? É isso que vai ser esse elemento aqui. Aí ele já vai vir com boa parte dos elementos que estão aqui preenchidos, com exceção aqui da filha, que vocês vão ter que colocar que filha que é. Nesse caso a gente está esperando palavra de response. Response, ele é a variável que nós estamos armazenando os dados que vieram de sucesso. E palavra, ele é a nossa palavra dentro do array ali, com elementos de letra em cada parte das posições ali, tá? Então lembre-se disso. Este é o palavra. Ele vai percorrer cada uma dessas letras e vai chamá-las de child. Eu podia colocar simplesmente letra aqui, qualquer outra coisa, porque ele é uma variável local e ela não necessariamente precisa existir. Mas se vocês querem fazer as melhores práticas, o que eu aconselho? Todas as variáveis que vocês forem utilizar, acrescentem ou na variável global, caso você precise dessa variável em mais de uma cena, ou coloquem na variável de cena clicando nos 3 pontinhos aqui. Infelizmente, a janelinha que aparece quando você clica nos 3 pontinhos não está aparecendo no vídeo, mas ele de cima para baixo é o terceiro item, chamado editar variáveis de cena. Uma vez que você clicou nele, você vai abrir essa cena. Eu já tinha pedido para vocês colocarem todas as variáveis que estão aqui, sem exceção, tá? Mas só para lembrar, vocês podem colocar a partir daqui. Talvez tenha faltado alguma, que eu desci mais para baixo agora. Se faltou alguma, aproveita. Aí então, as variáveis que vocês não declararem aqui, mas forem utilizadas dentro dos eventos, elas ficarão listadas aqui embaixo. Como podem ver, tem o child, ou child, não sei exatamente a pronúncia, tem o índice, initial index, letra e secret como variáveis que eu não declarei, mas estou usando de fato, tá? A gdevelop ela permite que você use variáveis não declaradas, mas é boa prática que elas já pré-existam. Uma vez que elas são utilizadas, mas não existem, a gdevelop ela dá um valor inicial a elas de 0, sempre, tá? Até mesmo as que estão instanciadas, que estão declaradas, elas começam com 0 a maior parte das vezes, tá? E isso algumas vezes dá problema. Quando ocorrer com vocês, deixem nos comentários aí que eu tento ajudá-los, tá bom? Então, para cada filho, o que vai acontecer? A gente vai validar se é a parte inicial da cena, ou seja, se é no começo da cena. Se for, beleza, a gente vai adicionar os asteriscos a segredo. O que é segredo? Segredo é o que armazena um array de asterisco, que é onde vai armazenar a nossa palavra oculta de fato, tá? Aqui ele vai ativar uma única vez. E aqui é para eu saber se ele já terminou de ler todos os filhos dentro de palavra, tá? Então, se a quantidade de response.palavra é igual ao número do índice, ou seja, esse número aqui ele é a posição do filho que a gente está percorrendo, tá? Toda vez que a gente está em um child aqui, por exemplo, ele vai estar iniciado em 0
Por exemplo, vou mostrar aqui o VS Code, que vai ficar mais fácil explicar. A posição índice dele é cada elemento separado por vírgula aqui, tá? Então, por exemplo, o primeiro elemento, ou também conhecido como elemento 0, aqui é C. Elemento 1 é E. Elemento 2 é L. E por assim vai, tá? Mas sempre inicia em 0. E por que isso é importante a gente saber? Porque tem duas maneiras que a gente trabalha com um loop, que é a que nós controlamos o índice, né, definindo qual que é a posição que a gente quer ler, e aqui o próprio loop ele é responsável por saber em que índice ele está. Sempre vai acabar iniciando de 0 até o último elemento. E para a gente saber se ele terminou, nós precisamos saber quantos elementos tem nesse feed. Nesse caso ele vai ser 6. Então quando o índice for 6 também, então nós sabemos que estamos no último elemento. E nós podemos marcar aqui como falso. Quer dizer que nós saímos da cena inicial, nós saímos do loop. Então a gente pode marcar aqui como falso. E aí ele não vai entrar mais nesse loop aqui, certo? Uma vez feito isso, nós vamos mostrar isso na nossa variável UWait palavra oculta, tá? Então a gente vai fazer uma tratativa aqui que caso ele inicialize em 0, nós tiramos esse 0 da tela, tá? Ele tem muito essa necessidade de ter algum valor. Como ele muitas vezes deixa 0 por padrão, a gente já trata isso, já deixa vazio, tá? Depois nós vamos validar se houve um clique em cima de qualquer letra que faça parte do grupo keyboard, tá? Vou abrir aqui para vocês verem onde eu cliquei. Eu fui no grupo keyboard e coloquei a opção cursor em cima. Por quê? Porque nós precisamos que o texto ele se atualize em qualquer clique em cima do nosso teclado virtual, tá bom? Do contrário, não importaria se a gente estaria acertando ou não a letra da palavra, ele não iria atualizar, tá? É por isso que nós temos essa parte aqui. Eu adicionei essa mensagem ao decorador para eu saber se ele está de fato entrando nessa condição, tá? Porque a gente temos dois tipos de condição novas aqui, que é o C, né? No caso, duas possibilidades aqui. Como que a gente entra nele e no E aqui? A gente vai em outras condições, eventos e fluxo de controle. E nós temos aqui o E e o OU, tá? E a gente tem também o ativo uma única vez. Tá, mas por que há essa necessidade? Porque quando a gente trata de condições mais complexas, que não são só uma opção ou duas, que as duas precisam ser verdadeiras, nós precisamos de tratativas diferentes. Nesse caso, a gente precisa de dois tipos de condição. Caso não seja mais início da cena, e caso a pessoa ela clica o botão esquerdo em cima de qualquer item dentro do grupo keyboard. E ele vai ativar isso uma única vez, tá? Vai ativar isso uma única vez. No que ele ativa uma única vez, ele passa novamente pelo loop, que também vai ativar uma única vez. E esse loop ele vai tratar os elementos que estão dentro de segredo. Nesse caso, esses elementos são aqueles asteriscos que nós inserimos. E nós transformamos cada um dessas letras, né, desses asteriscos, em um secret, ou seja, um item, né? E nós também atribuímos uma variável para armazenar a posição dele. Essa variável de posição ela não é obrigatória, tá?
mas é muito importante para a gente saber em que posição exatamente nós estamos dessa lista de asteriscos, tá? Então aqui eu registro uma mensagem no depurador para poder saber o que está acontecendo. Eu adiciono esse secret ao UI palavra oculta e eu adiciono o UI palavra oculta, a palavra oculta em si, o texto que está sendo exibido no nosso jogo, né? Feito isso, feito essa atualização de texto, vamos para o próximo aqui. Caso vocês precisem pausar o vídeo para copiar, fiquem à vontade, até recomendo. Aqui já é um pouquinho mais trabalhoso. No início da cena, nós vamos desabilitar o efeito de Disabled, tá? Por quê? Porque se a gente deixar habilitado, ele vai ficar escurinho. A ideia do botão ficar escuro é quando o botão ele não é verdadeiro, né? Ele não está dentro da palavra. Se ele não está dentro da palavra, então ele deve ser desligado, mas continuar no teclado. E a mecânica, para caso a palavra contenha aquela letra, é tirar a letra do teclado, tá? Então, copiem essa parte. E vamos para a próxima. A gente tem aqui então o campo do texto a ser adivinhado e a gente colocou dentro de um evento externo, tá? Chamado forca palavra oculta. Vou abrir ele aqui pra gente. Forca palavra oculta. E esses grupos, esses eventos externos servem para organizar melhor nosso pensamento, porque uma vez que fica tantos eventos numa única folha de eventos, fica muito poluído, né? E fica difícil a gente entender o que está acontecendo, tá? Então eu vou minimizar um pouco aqui para ir explicando essas outras partes. Então a gente vai, deixa eu só tirar essa outra parte aqui que está errado, palavra oculta. Então a gente vai aqui validar, letra clicada é verdadeira. Então, essa letra clicada, toda vez que eu clico em qualquer botão de letra, seja A, B, C ou qualquer uma, eu ativo, eu deixo verdadeiro essa variável. Vocês vão ver já quando a gente for para o Forca Keyboard. Eu registro no depurador uma mensagem lá para saber se está funcionando corretamente. Já vocês vão ver essas mensagens aqui no depurador. Então eu defino aqui a variável já desde o início como falso. Por quê? É uma garantia que eu tenho de que ela não vai ficar fazendo isso a todo qualquer direito, né? Que ela não vai repetir infinitamente. Então eu já desligo já na primeira entrada. Aí eu criei um comentário aqui. Se vocês ainda não criaram comentário, botão direito, adicionar comentário. Tá? Então vamos lá. A gente tem então, se o array não contiver a tecla que foi pressionada, ou seja, vamos dizer que eu cliquei em A, né? A está contido em palavra oculta, que é a variável que armazena a palavra correta, né? Então, a gente armazenou lá atrás. Deixa eu só ver se foi na forca mesmo. Foi no evento principal. Tá. A gente armazenou lá o response, né? O response.palavra dentro da variável palavra oculta. Então a gente vai adicionar, né, o valor a essa variável de erro, tá? Então, se não foi encontrada, não está dentro dessa palavra oculta, adiciona 1 de erro.
E a gente sempre está adicionando aí mensagens para o depurador. Não vou mais falar deles, tá? Saiba que é mensagens para a gente saber se está funcionando corretamente. Não vou falar mais deles porque são opcionais. Então a gente tem a parte da tecla pressionada, que ela é importada aqui para dentro também. Então a gente já vai falar do fork keyboard aqui. E aqui nós temos 3 grupos de eventos. Primeiramente, vamos lá para o tecla pressionada. Aqui é praticamente igual para todo mundo, né? Mudando somente a letra que é pressionada, de resto é tudo igual. Então, se A for pressionado e o valor de letra clicada é falso, ativa uma vez. O que ele vai ativar? Ele vai armazenar a letra A dentro da variável tecla pressionada e ele vai mudar o valor de letra clicada para verdadeiro, certo? E depois vocês repetem isso para todas as letras, certo? Maravilha. Feito isso, nós vamos voltar aqui para a gente poder seguir a linha de raciocínio, tá? Então, analisa as teclas que foram pressionadas. E aqui está errado porque pressionado é com 2 S. E português. Próximo. Então aqui, o que vai acontecer? Eu vou validar essas letras, né? Então, palavra tem a string pressionada. E a variável, né, a lista de teclas corretas, ela não pode possuir a tecla que foi pressionada. Por que não pode possuir? Para que a mesma letra não se repita quando for adicionado na lista, certo? Então ela não pode conter dentro da lista de teclas certas. Então, por exemplo, é A. A ela está dentro de palavra oculta e não está dentro de tecla certa. Então vou adicionar A à lista de tecla certa. Aí vamos supor, voltou aqui de novo e ela já está na tecla certa. Então ela não vai mais ser adicionada. Por que isso? Porque uma palavra pode ter mais de um A, mais daquela mesma letra. Então não há necessidade de a gente estar repetindo essa letra, tá? A ação é adicionar o texto, tecla certa, a variável, tecla pressionada, ou, melhor dizendo, ao contrário, adicionar a tecla pressionada na variável tecla certa. E alterar, né, o texto da cena e o ID palavra oculta para vazio. Por quê? Para a gente poder atualizar o texto que está dentro de UI de palavra. A gente precisa atualizar para que a pessoa que está jogando ela saiba o mais instantâneo possível que ela acertou ou errou, tá bom? Então a gente precisa atualizar. E aí, novamente, a gente vai percorrer, a gente percorre 2 listas aqui. A primeira lista que a gente percorre é a palavra oculta, aonde a gente vai buscar se a letra é igual à tecla pressionada. Lembrando que a letra ela é a letra contida na lista palavra oculta, tá? Só abrindo aqui o VS Code de novo. O letra é cada uma dessas letras separadas por vírgula, tá bom? Só pra gente ficar na mesma página aí. Show! Uma vez então que, por exemplo, A igual a A, ou seja, pressionei A, eu vou alterar o texto da variável de cena, segredo, pegando o índice. E aí eu defino esse índice como tecla pressionada. Mas eu não entendi, professor. Como é que isso funciona? Então, tendo o índice dentro de um array, o que eu estou tentando dizer é que, vamos dizer que a letra A ela está na 6ª posição, tá? 1, ou melhor, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5ª posição, certo? Então,
o A ele deve ser preenchido lá no nossos segredos, que é quem contém todos os asteriscos, na quinta posição. Então a quinta posição, ao invés de ter um asterisco agora, ele vai ter a letra A, certo? Que é assim que funciona. Quando a gente joga um jogo de forca, onde tem a letra correta, ela é preenchida, tá? É assim que vai ocorrer. Feito isso, vai validar o segredo, certo? Vamos percorrer o segredo e vamos atualizar a variável de cena e o i de palavra com o valor de segredo. Por que nós precisamos do i de palavra oculta? Para tirar as letras da lista, para não ficar na tela várias letras por vírgula. A gente quer a letra completa, a gente não quer uma lista, a gente não quer um array, a gente não quer a palavra no formato que a gente recebe aqui no back-end, né? A gente não quer desse jeito, a gente quer que a palavra esteja lá escrito direitinho, como célula, sem essas vírgulas aí. E é isso que essa parte vai tratar, certo? Então, uma vez explicado essa parte, eu vou minimizar e nós voltaremos aqui para o evento forca. Tá, uma vez então que a gente terminou essa parte, vamos para a tecla pressionada. Tecla pressionada, que precisa de outros elementos aqui na forca, são, vamos ir lá para o forca keyboard. A gente já passou por essa parte, que é uma parte que o forca, a palavra oculta, depende, mas nós temos outras tratativas e essas tratativas são de efeitos, tá? Então, primeira tratativa. Se o elemento, né, a letra, não existe na palavra, nós precisamos desativar esse botão para que ele não seja pressionado novamente. Mas para que a pessoa saiba que botão que ela errou, nós não podemos tirar essa letra da cena. Ela tem que conter lá, então ela não pode ser interagível. Se ela não pode ser interagível, nós vamos desligar ela. Por isso que todas as letras possuem a variável disabled, tá? Ela, quando ativa, né, quando true está desabilitado, ele precisa desativar as interações. Como que nós fazemos isso? É uma propriedade do botão, tá? 2 cliques aqui para te mostrar. Então todos eles têm essa mesma propriedade. Vocês vão clicar no botão e vão descer até button panel sprite e vai clicar aqui. No que você clicou aqui, marque como não, vai estar padrão, tá? Vai estar desse jeito. E clique em OK. Uma vez que vocês clicarem em OK, vai estar tudo certo. Vou cancelar aqui. Cancelei. Deixa eu só. Pronto. Aí, o que vocês vão fazer? Vão copiar a mesma coisa para todas as letras, tá? É igual. Uma vez feito isso, nós vamos tratar os efeitos agora. Nós temos efeitos de letras certas e letras erradas. Estes efeitos possuem JavaScript, tá? Então, para quem quiser, pause o vídeo e copie, tá bom? Os efeitos estão aí na tela. Quando que isso ocorre? Ocorre quando a letra certa vale a lista, né, de elementos dentro de letra certa é maior que 0. Aí ele vai ativar, certo, o efeito de disabled e vai ocultar essa letra do nosso keyboard, tá? Isso faz com que a letra em questão, por exemplo, vamos dizer que eu estou com a letra A dentro do elemento. Eu vou buscar essa letra específica dentro dos filhos dessa variável, tá? Então, primeiro, eu pego
a variável tecla certa e valido se ela tem mais do que 0 filhos. Ela tem, eu vou percorrer. No que eu percorri, eu preciso pegar o objeto, né, que eu estou buscando e encontrá-lo dentro da cena. Como todos os objetos de botão têm o mesmo nome de sua letra, então fica fácil pegar essa letra e comparar com os objetos em cena e pegar o seu primeiro elemento, né, da sua lista e aí manipular os seus efeitos, certo? No que eu peguei essa letra, vamos dizer, peguei o A, por exemplo, eu vou ativar o Disabled, que é a variável que ele possui, e vou marcá-lo como True. Então ele está desabilitado, eu ainda vou esconder ele da cena. Então eu desabilitei ele, eu ainda escondi ele da cena, ou seja, ele não vai aparecer. Feito isso, vamos para as erradas. As erradas também são controladas por uma lista de teclas erradas aqui, maior que 0. Se houver um elemento a mais, ele vai ser tratado. No que ele vai ser tratado, o que ele vai fazer? Praticamente a mesma coisa que o correta, entretanto, o seu efeito não é de esconder a tecla, mas sim de ativar o efeito Disabled, que é o que tira o brilho do botão, e desativá-lo para que não haja interação nesse botão, tá? Feito isso, a gente pode minimizar aqui e voltar lá para nossa forca, tá? E nós declaramos aqui o fim de jogo, certo? Para o fim de jogo nós temos então dois layouts externos aqui, o lose e o win. Os dois são uma cópia um do outro com um texto a mais, tá? Vou abrir o fork aqui, onde nós temos o texto win e o texto lose e um background. E eles são vistos também na cena principal, tá? Então, a cena principal também tem os três, certo? Só não é utilizado aqui, é utilizado somente nessa cena externa, que é chamada sempre que você vence ou perde. No que você vence, vem a palavra parabéns, você descobriu. E no que você perde, você tem a palavra que pena, não foi dessa vez, tá? Feito isso, nós vamos arrumar aqui o evento. A gente tem então, para caso você queira fazer essa corzinha aqui bonitinha também, botão direito, editar, e aí vocês podem formatar o campo de comentário de grupo de vocês, tá bom? Então vamos lá, primeiro o que está fora aí do grupo, né? Se é diferente do começo da cena, ou seja, não é o início da cena, e a variável de cena de game over é verdadeiro, ative uma única vez, ele vai esperar 5 segundos e vai reiniciar a cena de forca. Por isso que é necessário que ele não esteja no início da cena e que o game over ele esteja verdadeiro, para que a gente saiba que aquela partida de fato acabou, tá? Então, caso você venceu, qual que é a condição para saber se venceu? Não é início da cena, o array de segredos não tem mais nenhum asterisco, o número de filhos de segredo continua sendo maior que 0 e o número de filhos em palavra oculta também é maior que 0. Por que esses dois? Para a gente ter certeza de que o back-end ele retornou, ele preencheu as variáveis corretamente, ele não deu nenhum erro no back-end, tá? Então a gente ativa uma única vez e a gente vai criar o objeto layout externo fork_win, que vai preencher toda a tela,
E a gente define a variável de cena game over para verdadeiro. E aí ele vai aguardar 5 segundos e vai reiniciar a partida. Tá? É praticamente a mesma coisa no perdeu. A diferença é que muda as condições, né, onde a gente tem ao invés de acertos, né, a gente tem erros, quantidade maior que 5, ou seja, a variável que fica sendo mostrada aqui, ele contém 5 erros, que é quando o nosso enforcado ele vai estar na sua última posição, que vai estar completo assim, tá? Voltando para cá. E a palavra oculta ela é maior que 0, ou seja, isso é uma tratativa para a gente saber que o back-end ele funcionou corretamente, tá? E aí nós chamamos a forca lose e nós mostramos aí o nosso game over. E aí a tratativa de game over é igual para todos. Maravilha! Uma vez feito isso, nós podemos iniciar o jogo. Eu já vou iniciar direto da forca aqui para poupar tempo. Vamos lá. Já ativei no modo depuração, tá? Ativei no modo depuração exatamente. Vou só deixar que ele preencha aí. Nessa versão aqui eu não tratei o back-end no fim das contas. E para não ficar maior do que já está o vídeo eu não vou tratar mesmo. Vai ficar assim. Vamos lá de novo. Iniciar a depuração. Aí ele vai preencher. Aí, no que ele preencheu, vou mostrar aqui para vocês no background. Só tirar o preview. Vocês podem ver aqui na parte do terminal que temos muitas mensagens, tá? Separadas por grupo. Então, se eu quiser filtrar um grupo específico de erros, eu posso clicar no filtro e selecionar que tipo de grupo eu quero. No caso, grupo API ou WebSocket, né? Mas não vou filtrar para nenhum, tá bom assim. E a gente pode atualizar aqui e ver as variáveis de cena. Então a gente tem aqui, ó, faz parte do corpo humano, são cabelos. Né? Então deixa eu abrir ele aqui. Aí caso eu acerte, cabelos tem C, então eu vou clicar em C, ele some, tá? E aparece aqui. Cabelos não tem D, então se eu colocar aqui é para eu ter um erro. D, ó, aparece a nossa cabeça aqui, um erro. Vou colocar F, aí vai aparecendo e vai contando. A gente vai errar esse daqui, tá? De propósito, pra gente poder aí ver o fim do jogo, tá? Q, não tem R, ó, que pena, não foi dessa vez. Eu podia ter colocado um timer, né, para depois que ocorrer a quantidade de erros, eu ainda mostrar um tempinho aí o personagem completo. E aí, vamos dizer que eu iniciei, né, que eu ganhei. Como eu não tratei a parte de erro daqui, sempre que o back-end vier com erro, ele não vai tentar de novo. O que não é um problema assim para videoaula, mas para a aplicação como um todo é. E como eu vou deixar a aplicação inteira para vocês aí, eu vou já deixar corrigida essa parte, tá bom? E aí vocês podem ver depois como que funcionou. Vou abrir aqui de novo para vocês. Então, eu acho que eu acabei não mostrando aí ele com erro, né? Então, vamos ver aqui. É um jogo de tabuleiro, provavelmente deve ser dama. É dama. Então, vou pôr aqui. KLM tem. N não tem, eu sei. O. D. A. Ganhei. Tá? E eu vou mostrar de novo da perca.
Mostrei de novo da perca. G, Q, Z, Y, W, X. E ó, que pena, não foi dessa vez. Tá? Pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. A gente terminou finalmente esse projeto. E agora o próximo projeto são dois. A gente vai fazer um jogo de Zelda, tá? Vai ser baseado em Zelda, entretanto vou inserir elementos de outros jogos como Goof Troop, como Pokémon, como alguns jogos de top-down, tá? A gente vai estar fazendo aí junto. E para 2024 vou estar trazendo uma nova maneira de estar apresentando os vídeos do canal, tá? Será um curso de G-Develop, tá? Esse curso de G-Develop ele será direto ao ponto, certo? Então, se vocês precisarem de alguma coisa muito específica, bastará vocês pesquisarem aí no canal. Por exemplo, declarando variáveis. Vai ter um vídeo que é específico de declarar variáveis e vai ter demonstrações práticas, tá? A gente vai deste modo de fato destrinchar a G-Develop, tá? É uma atualização do nosso Destrinchando a Develop. Perfeito? Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Acabei tomando bastante tempo. Ative o sininho, inscrevam-se, deixem nos comentários se esse vídeo ajudou vocês. E espero estar trazendo conteúdos ainda melhores para vocês, mais dinâmicos, mais rápidos. E é isso. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Valeu. Não deixem de se inscrever, ative os sininhos para acompanhar o nosso conteúdo.